Olá, hoje quero conversar com você sobre essa obra Emma, da Jane Austen. Então, é o quarto romance publicado, escrito da autora. Foi publicado em 1815, é um romance de época. E antes eu quero fazer uma ressalva. Eu costumo ouvir as pessoas falando que Emma não parece ser um romance de época, não parece ser um romance porque, bem, aí é a ressalva. Ele tem, sim, todas as características para pertencer ao gênero romance. Romance porque ele não é um conto, ele não é uma novela, ele não é uma crônica, ele tem um número elevado de personagens, ele é uma narrativa linear. Então, por todas essas características de romance, ele é um romance. E um romance de época porque ele não é atual, né? Ele não se passa numa época atual, ele se passa numa determinada época, portanto, um romance de época. Claro que Emma, da Jane Austen, diferentemente de Razão e Sensibilidade e de Orgulho e Preconceito, ele não tem aquele teor aquela carga de romance romântico. Aqui nós não vamos encontrar muito de um mocinho que desbrava por uma mocinha, de uma mocinha que sofre para conseguir o seu amor. Não, aqui nós temos mais são narradas mais as questões sociais da época. Eu tô gostando bastante dessa obra, até porque parece que eu estou sentada tomando uma xícara de chá com o narrador e que ele é um tremendo fofoqueiro e que ele está fazendo as fofocas de toda a sociedade, de toda a vizinhança, e está sendo muito agradável. Essa edição aqui, ó, linda, da Martin Claret, ela é de capa dura, ó, e ela tem até gravuras aqui. Essa edição tá muito caprichada, olha, muito linda. E o que eu vou falar? Ela é muito se assemelha muito à edição original da Jane Austen, né? A original mesmo. Ela é uma tradução da Adriana Salles Ardini e é uma linguagem muito acessível aqui para o leitor, né? Fácil de entendimento. E aqui a gente vai encontrar, né, a história da Emma. Inicia já com a Emma ficando sozinha com o pai, pois a irmã Isabela já casou-se e foi embora. Apesar de morar perto, ela não visita a irmã com frequência, né? O pai é uma pessoa muito cansada, tem uma saúde muito fraca, e a governanta, ela casa e ela vai morar um pouco longe. E a governanta era a melhor amiga dela. E aí ela se sente sozinha. E aí ela tem que buscar novas amizades, buscar outros passeios, outras formas de divertimento. A Emma. E isso que é narrado nos primeiros capítulos aqui. E também tem muita crítica aqui à sociedade da época. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, como é a personagem, ela critica, né, a falta de hábitos intelectuais. Começando pelo pai dela, que ela fala que ele não é uma boa companhia, inclusive. Quer ver, ó? Vou ler para vocês. Apesar de amar o pai, ele não era uma boa companhia. Ele não conseguia acompanhá-la em uma conversa, fosse ela formal ou informal. Essa diferença de idade, pois o Sr. Woodhouse não se casou muito jovem, aumentou consideravelmente pelos costumes e os hábitos dele. Pois, como a sua saúde foi frágil grande parte da sua vida, sem nenhuma atividade física ou intelectual constante, aparentava ser mais idoso do que realmente era. Embora todos o amassem por sua amizade, bondade e seu temperamento agradável, não era um homem que pudesse ser reconhecido por seus talentos. E outra crítica, né? Mas depois eu quero falar mais um pouquinho ali sobre o pai.
Aí depois ela vai fazer uma crítica sobre a senhora Bates. Viúva de um antigo pastor de Highbury, era uma dama muito idosa, incapaz de realizar qualquer atividade, com exceção do chá e da quadrilha, né? Sua filha possuía a mais incomum popularidade para uma jovem, que não era tão jovem, bonita, rica ou sequer casada. A senhora Bates encontrava-se em uma das piores situações para ter tantas simpatias. Não tinha o brilho intelectual que lhe compensasse os outros defeitos ou para surpreender os outros, nem para que pudessem odiá-la por outras questões. Nunca fora uma moça de grande beleza. Sua juventude havia passado sem despertar nenhuma atenção, e agora, já na maturidade, dedicava-se à mãe idosa, além de se esforçar para que seus poucos rendimentos durasse o maior tempo possível. Então, ela não tinha nem beleza nem intelectualidade. E aqui é muito divertido aqui quando fala do pai da Emma, porque ele é descrito como hipocondríaco, porque ele tinha medo de jantar, porque ele tinha uma saúde fraca, né? Ele se autodenominou com aquela saúde fraca. E aí, enquanto as pessoas estavam jantando, por mais que ele quisesse ser um bom anfitrião e quisesse oferecer para as pessoas mais do alimento, ele ficava ali dando conselhos para as pessoas não comerem muito, né? Ele até fala, ó, enquanto sua hospitalidade incentivava seus convidados a comerem tudo, sua preocupação a respeito da saúde de cada um fazia-o lamentar enquanto eles comiam. Aí é uma fala dele. Senhora Bates, permita-me oferecer um destes ovos. Um ovo cozido, comido lentamente, não é prejudicial. Shirley sabe cozinhar os ovos como ninguém. Não recomendo mais de um ovo cozido, mas você não precisa ter receio. Estes são muito pequenos. Um de nossos pequeninos ovos não lhe fará mal. Senhora Bates, deixe que Emma lhe sirva um pedaço de torta, um pedacinho bem pequeno. Não precisa preocupar-se, não servimos conservas que possam fazer algum mal aqui em casa. Só não lhe aconselho o pudim, senhora Goddard. O que me diz de uma taça de vinho? Um pouquinho de taça de vinho misturada à água, não creio que possa fazer-lhe mal. Imagina jantar com o pai da Emma, fazendo todas essas considerações aqui sobre saúde, sobre não vai fazer mal. A pessoa já ia passar mal mesmo ali, se fosse eu, já ia ficar com medo. Então tá sendo muito divertida essa obra de ser lida. Ao mesmo tempo informativa sobre os costumes da época, e tá sendo doce assim, e leve também, bem divertida para esse final de semana. Então eu aconselho bastante a leitura deste romance, Emma, da Jane Austen. Eu acho que, não sei se não vai ser um dos meus preferidos, porque eu tô assim, olha, rindo muito com essa obra. Então, eu deixo aqui essa sugestão de leitura para vocês e até a próxima. Bom final de semana.